Bom dia, quinto ano. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? O professor Rafael, desta manhã, vai explicar a atividade de hoje. Prestem atenção, ok? Atividade de língua portuguesa, dia 22 do mês 2 de 2021. Vamos lá, então. Essa é a nossa última semana do mês, ok? Língua portuguesa. Nós iremos precisar dessa apostila aqui, ó. Aprender sempre quarto ano. Porque quarto ano, só para relembrar, porque é um retorno, um reestudo do que a gente já trabalhou, ok? É uma revisão. Vamos lá, então. Língua portuguesa. A página é essa daqui, ó. Preste atenção no vídeo. Página 13, ok? E também lembre que o vídeo tem como vocês mudarem a resolução dele, tá bom? E deixar ele com a resolução melhor. Basta ir na configuração do YouTube, pela TV ou pelo seu celular mesmo, tá bom? Página 13. Coloquem o nomezinho de vocês aqui em cima e também não esqueçam de colocar a data, 22 de 2 de 2021. Vamos lá? Aula 7. Roda de jornal para a leitura de uma notícia ou reportagem que a turma escolherá para se informar mais sobre o mesmo assunto. Aqui, pessoal, o professor escolheu a reportagem para vocês responderem as questões aqui de baixo, tá bom? A gente vai. O professor escolheu essa reportagem porque nós estamos em casa, então não tem como nós escolhermos juntos, ok? Nesta aula, você ampliará o que já sabe sobre a pandemia no país na sua região, escolhendo uma notícia ou reportagem para ler e comentar com os colegas. Vamos lá então. No exercício 1, tá falando assim, ó, com o seu professor, escolha um jornal impresso ou digital, uma notícia ou reportagem atual sobre a situação da pandemia no Brasil ou em sua região. Leia o texto na íntegra para se informar mais sobre o assunto e comente com os colegas o que descobriu. Aqui tem a questão 2A, B e C. A notícia que o professor escolheu está aqui embaixo, ó, então vocês vão precisar assistir o vídeo, ok? O professor escolheu a seguinte notícia, ó. Notícia para a resposta do exercício A, B e C da página 13 e 14. Vamos lá, acompanhe com o professor. Saiba quais as medidas do governo de São Paulo para o combate ao coronavírus. Iniciativas incluem criação de grupos de trabalho, suspensão de eventos que provoquem aglomerações e fechamento de espaços públicos. Atualizado em 28 de outubro. O governo do estado de São Paulo vem atuando diariamente para o combate ao novo coronavírus e controle da Covid-19, nome da doença causada pelo vírus. Parte das iniciativas visa restringir a aglomeração e circulação de pessoas a fim de reduzir a possibilidade de contágio, além de ações para assegurar atendimento a pacientes e para a economia do Estado. As medidas anunciadas referem-se a espaços de responsabilidade do Estado, além das recomendações que envolvem profissionais públicos e do setor privado. Entre elas estão o anúncio do Plano de Prevenção para ações relacionadas ao coronavírus em 31 de janeiro, a criação do Centro de Contingência do Coronavírus em 26 de fevereiro e a criação do Comitê Administrativo Extraordinário, que tem poder na decisão para tomar medidas emergenciais durante a pandemia. Então, essa foi a história, a notícia que o professor tirou para vocês, tá bom? Vamos lá responder as questões? Prestem atenção. Depois que a gente leu essa notícia, tente encontrar informações para as seguintes perguntas e anote. A. Quais foram as últimas medidas tomadas no país ou na sua região para a contenção da pandemia? Então vamos lá, ó. Quais foram as medidas? Ó. As medidas anunciadas, tá vendo? Vou deixar bem aqui para vocês, ó. Encontraram? As medidas anunciadas referem-se a espaços de responsabilidade do Estado,
além de recomendações que envolvem profissionais públicos e do setor privado. Então, entre elas estão o anúncio do plano de prevenção. Então, olha lá, quais foram as medidas? A criação do plano de prevenção do coronavírus e a criação do centro de contingência do coronavírus e a criação do comitê extraordinário. Então, são 3 medidas que o Estado de São Paulo criou, que é o plano de prevenção, centro de contingência do coronavírus e o comitê administrativo extraordinário. Correto? Então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. A letra B fica na página 14. Encontraram? Qualquer coisa vocês pausem o vídeo. Ainda há medidas de flexibilização da quarentena? Quais são elas? Então, ainda assim, há medidas de prevenção, né, de flexibilização da quarentena. Então, os comércios já podem ser abertos. Tem municípios do estado de São Paulo que já estão voltando às aulas, com menos criança, claro, né? E outra pergunta, quais são elas? Então, sim, existem as medidas de flexibilização e quais são elas? As aberturas dos comércios, o retorno das aulas presenciais em alguns municípios. Então, essas são algumas das medidas da flexibilização, ok? C. Compare as medidas de flexibilização da quarentena no Brasil ou em sua região com as adotadas pelos países citados na reportagem, que leu na aula passada. Aos poucos, alguns países relaxam medidas de quarentena. No que se assemelham? No que diferem? Então, pessoal, o que ele se assemelha? Assemelha que aqui na região do Brasil, como lá em Sevilha, alguns municípios já relaxaram a quarentena. Então, já algumas coisas já foram liberadas para acontecer, tá bom? E no que difere? Atualmente, no Brasil, como a gente pode ver, quinto ano, os casos estão em alta, né? E lá em Sevilha, quando a gente leu, os casos não estavam tão em alta. Por quê? Porque foi já liberado flexibilização, ok? Então, essa é o que assemelha e o que difere, ok? Quinto ano. Por favor, qualquer dúvida, vocês perguntem para o professor. Não deixem de ler a notícia, tá bom? De assistir o vídeo com a apostila em mãos. E o professor deseja uma ótima manhã para vocês. Fiquem com Deus.